Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, só para lembrar que a lição dos jovens neste trimestre tem o mesmo tema da lição de adultos. Uma abordagem um pouco diferente, mas a mesma temática, o mesmo assunto muito importante, a questão da imortalidade, da mortalidade humana, o que é a vida, o que somos nós. Estude. Temos também material complementar no site da lição dos jovens, que é o contextobiblico.com.br, contexto com M, e recomendo também os vídeos da Maura, doutora Maura Brandão, no canal dela, o Confissões de Crente. Toda semana ela faz ali os comentários da lição dos jovens. No site temos as tirinhas ali sempre disponíveis, temos comentários adicionais, podcasts e muito mais material para você se aprofundar nesse assunto. A lição dos adultos, Vida, Morte e Eternidade, desta semana tem como título Entendendo a Natureza Humana. Assunto muito importante para entender o que é a morte, que acontece quando os seres humanos morrem. É preciso entender um pouquinho de antropologia bíblica, o que é um ser humano, o que é a natureza humana. E o verso para iniciar aqui o estudo é Gênesis 2:7. A propósito, antes de prosseguir aqui, já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, compartilhe os conteúdos que tenho aqui no canal. Eu acabei de postar aí um vídeo, programei para amanhã à noite a estreia, de uma série de 9 temas que eu fiz numa igreja aqui em Tatuí. São 9 temas evangelísticos. Eu dei o título à série de O que você precisa saber antes do fim. Você pode compartilhar esses conteúdos, pode usar em estudos bíblicos para o seu crescimento pessoal, na compreensão da palavra de Deus. Enfim, use à vontade esse material. É um material evangelístico que está aqui no meu canal, tá bem? Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens e ajude a espalhar a palavra de Deus a mais pessoas, a levar mais longe esses conteúdos. O verso então diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse é um texto básico quando estudamos a Bíblia. Inclusive eu tenho aqui no meu canal um vídeo daquela série mesmo, né, antes do fim, em que eu estudo ali durante 1 hora o assunto da morte. Vou deixar aqui na descrição para você. Tem outro aqui no meu canal também com o título A Verdade sobre a Morte. Se você quiser depois assistir, compartilhar, usar como conteúdo aí adicional nos seus estudos da lição dessa semana, está tudo aí à disposição. É um texto básico porque ele mostra o que é um ser humano. Aqui é dito que o ser humano é formado de 2 coisas básicas, né? O pó da terra e o fôlego de vida. E, de fato, se você analisar quimicamente o corpo humano, e dos animais também, perceberá que, basicamente, o que tem no solo tem em nós, né? Carbono, ferro, enxofre, nitrogênio, oxigênio, cálcio e por aí vai. Pó da terra realmente, tanto que quando o ser humano morre, ele volta ao pó. E o fôlego de vida, que no hebraico é o ruach, no grego é pneuma, é o fôlego. E ele volta para Deus quando o ser humano morre. O fôlego não é uma entidade independente, consciente, que existiria após a morte. A junção do fôlego com o corpo, com o pó da terra, forma a alma vivente. Então, a alma vivente é o ser vivo. É o ser, como no hebraico é nefesh, é ser vivo, ser vivente. E esse ser desaparece quando da morte. Muitas pessoas gostam de comparar com uma lâmpada, né, aquelas antigas lâmpadas incandescentes. Para você ter a luz, você precisa basicamente de um bulbo de vidro e a energia elétrica, que vai acender ali o filamento. Quando você retira a energia, você não tem luz. Se você retirar o bulbo, mesmo que tenha energia, você não tem luz. Você precisa dos 2 elementos ali juntos para que possa haver a luz. De modo semelhante, para que possa haver ser vivente, ou alma vivente, ou nefesh, é preciso que haja o fôlego de vida junto com o corpo, com o pó da terra. Os 2 juntos formam alma vivente. Você é uma alma, eu sou uma alma. Quando morremos, essa união se desfaz. O pó volta ao pó, o fôlego volta para Deus e você não existe até a ressurreição, até a volta de Jesus. Então é importante ler com atenção o texto quando ele diz assim, ó: e o homem, o ser humano, se tornou uma alma vivente. Não diz aqui que ele recebeu dentro dele uma alma imortal,
ele se torna uma alma que não é mortal, que não é imortal, por sinal. Esse conceito de alma fantasmagórica imortal não é bíblico. Ele é pagão e, infelizmente, contaminou as culturas mundo afora. E essa mentira vem lá do Éden, né? Quando Deus diz assim claramente para Adão e Eva: se vocês pecarem, e pecar é romper relação com Deus, é quebrar essa união com a fonte da vida, se vocês pecarem, certamente morrerão. O diabo veio usando uma serpente, um médium, e contradisse a palavra de Deus com as palavras: certamente vocês não morrerão. E essa mentira de que o ser humano não morre, que o ser humano seria imortal, que dentro dele haveria uma entidade imortal, ela realmente pegou, né? E ela contaminou, infelizmente, as produções hollywoodianas, os videogames, as séries, novelas, e isso vem sendo martelado na cabeça das pessoas ao longo dos séculos, de modo que ensinar o assunto da antropologia bíblica e do estado do ser humano na morte, segundo a Bíblia hoje, ensinar isso hoje acaba sendo um tanto difícil, porque as pessoas estão muito saturadas de ensino espiritualista, imortalista, mesmo no meio cristão, infelizmente. A lição de domingo tem como título um ser vivente. Os textos são Gênesis 1, 24 a 27, 2, 7 a 19, Gênesis 2, 7 também. E eu vou ler aqui alguns trechinhos do que eu anotei, sublinhei. No sexto dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos, um casal. É bom que fique claro isso, né, que o casal original que Deus criou foi homem e mulher, macho e fêmea os criou. Ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Gênesis 2, 19, e formou o homem do pó da terra. Embora tanto os animais quanto o ser humano tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta da formação dos animais, sob dois aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente, e então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Segundo Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade. Então, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Diferentemente dos animais que Deus ordenou e passaram a existir da terra, Deus modela o corpo do ser humano e faz Eva de uma parte desse corpo, da costela de Adão. Nós sabemos o sentido bonito disso, que ela estaria ao lado de Adão, como companheira, não acima nem abaixo, ao lado, como co-igual. Cada um de nós não tem uma alma, mas é uma alma. Compreender a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Lição de segunda: a alma que pecar morrerá. Dois textos, aliás, os textos dessa semana, aqui de estudo dessa semana, são textos-chave, textos claros e muito importantes quando o assunto é morte. O que é a morte, o que acontece quando morremos. E os textos para segunda-feira são Ezequiel 18, 4 e 20 e Mateus 10, 28. Textos muito claros, como Ezequiel, por exemplo, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Como sabemos que todos os seres humanos são pecadores, todas as almas humanas são pecadoras, todos os seres criados são pecadores, seres humanos são pecadores, todos são mortais, portanto. Ainda que a pessoa cresce, se fosse um cristão, ainda que essa pessoa cresça que a alma é uma espécie de fantasma, intangível, um ectoplasma ou qualquer coisa assim, teria que, por esse texto, com esse texto, admitir que essa alma, ainda que pensasse que fosse um fantasma, morre também. Porque o texto diz: a alma que pecar, essa morrerá. Todos são pecadores, portanto, todos são mortais. E Mateus, mas a gente sabe que a alma não é um fantasma, obviamente, a alma é a pessoa. Mateus 10, 28 diz que temam não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma, a vida, extinguir a pessoa. Portanto, o texto de Mateus, palavras de Cristo, também reforçam o conceito bíblico de que a alma é mortal. A alma pode morrer, porque a pessoa, o ser humano, pecador, é mortal. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos somos mortais. Por mais que o diabo tente incutir a mentira de que o ser humano seria naturalmente imortal, somos todos mortais, segundo a Bíblia. Sobre esse assunto, há dois conceitos bíblicos importantes. Um
é que os seres humanos e os animais morrem. Olha só o que diz aqui Eclesiastes 3, 19 e 20. O mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Olha só que interessante. Animais também são alma vivente. Eles também têm o fôlego deles, têm o corpo deles, e quando morrem, assim como o ser humano, vão para o pó. O fôlego os deixa. Então, é um texto bem claro também aqui, né? Esse conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. E aqui abaixo, na lição de segunda-feira ainda diz assim: a solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para o paraíso ou para o purgatório ou mesmo para o inferno. A solução é a ressurreição final dos que morreram em Cristo. Em seu sermão sobre o pão da vida, Jesus declarou, olha que texto lindo e claro: a vontade do Pai é que a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Eu o ressuscitarei no último dia. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e ele se encontra então com as irmãs dele, e uma delas diz assim: Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz: mas eu vim para ressuscitá-lo. Ela diz: eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. Ela tinha uma compreensão correta da ressurreição. Só que naquele caso ali específico, Jesus iria ressuscitar Lázaro parcialmente, né, para voltar à vida comum aqui, porque tinha um plano nisso. Agora, a irmã dele sabia que a ressurreição geral é no fim, é na volta de Cristo, na ressurreição do último dia. E é o que diz aqui o texto também, né? Jesus fala: eu o ressuscitarei no último dia. Ele já tem a vida eterna. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e morre na fé, nessa esperança, você tem como que já um cheque pré-datado. Lembra do tempo do cheque pré-datado? Você já recebe um crédito. E quando Jesus volta, quando ele voltar, você então vai poder descontar esse cheque, você vai poder então usar esse crédito. Ou seja, você já está, de certa forma, abençoado com a vida eterna. Só haverá um gap, um intervalo entre o momento da morte e a ressurreição final, quando você de fato será imortal. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, não é um texto que a lição traz aqui, mas eu acho que vale a pena lembrar, em algum momento com certeza esse texto será abordado aqui na lição. Paulo diz que isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, nós somos mortais, nós somos corruptos por natureza, herdamos essa natureza caída de nossos pais. Mas quando Cristo voltar, este corpo será revestido de imortalidade. Na verdade, será um novo corpo, um corpo glorioso, à semelhança do de Cristo na sua ressurreição. Então, nós não somos imortais agora, tanto quanto não somos incorruptíveis. Quando Jesus voltar, nos der esse novo corpo, aí sim, nós seremos imortais. Terça-feira, o Espírito volte a Deus. E os textos são, de novo, Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12, 1-7. É um texto muito interessante, em que o autor, Salomão, ele afirma que o fôlego volta, né, para Deus, ou espírito, né, a palavra também pode ser traduzida assim, muitas vezes ela é pneuma no Novo Testamento, como eu já disse, ruach no Antigo Testamento, o fôlego. Só fazendo um pequeno parêntese aqui, que eu acho bem interessante, o texto aqui de Eclesiastes diz claramente que o espírito ou o fôlego volta para Deus, Jeová ou Yahvé, Yahweh. Mas no Novo Testamento, quando Estevão está sendo apedrejado pelos líderes judaicos, ele faz uma oração e diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, pneuma, recebe o meu fôlego. Ora, será que Estevão cometeu uma blasfêmia? Porque Eclesiastes diz que o fôlego volta para Deus, Yahvé, mas Estevão encomendou, digamos assim, né, seu fôlego, ele entregou seu fôlego para Jesus. Quem está certo, quem está errado? Nenhum dos dois autores. Por quê? Jesus é Deus. Simples assim. Se Jesus não fosse Deus, como querem alguns, Estevão estaria cometendo uma blasfêmia ao dizer que o espírito dele, o seu fôlego, voltaria para Jesus e não para Deus, Yahweh, Yahvé. É porque Jesus é Yahvé, tanto quanto o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, ok? Bem, a lição dos jovens, ela traz uma comparação interessante em algum momento aqui,
que é a seguinte, é como se o espírito, como se o fôlego, fosse um software, os programas que rodam no computador, e o corpo fosse então o hardware, a parte física do computador. Quando você salva os programas, as memórias, as fotos de família, os vídeos num HD externo, você pode depois colocar toda essa informação num novo computador, não é verdade? Você pode comprar um computador muito mais possante, novo em folha, e colocar nele de volta as fotos, as memórias, os programas, os softwares, os vídeos, de modo que aquele computador agora novo contém tudo que o antigo também tinha, né? Continha. Mais ou menos, grosso modo, né? Podemos comparar com a ressurreição. Esse corpo desgastado pelo pecado, envelhecido, adoecido, imperfeito, corrupto, ele vai se desfazer. Mas quando Jesus voltar, ele vai colocar nossas memórias, a nossa identidade, o nosso caráter num corpo novo, num hardware perfeito. Os mesmos programas, né, santificados pela comunhão com o Espírito Santo, vão rodar nesse novo hardware, nesse novo corpo, que será, aí sim, imortal. Como é bom saber disso, né? Como é bom pensar dessa forma, ter essa esperança bíblica. Devemos ter em mente que Eclesiastes 12:7 descreve o processo de morte de todos os seres humanos e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Se os supostos espíritos de todos os que morrem sobrevivem como entidades conscientes, então os espíritos dos ímpios estão com Deus? Boa pergunta, hein? Porque se o fôlego volta para Deus, se o espírito volta para Deus, de todos os seres criados, então quer dizer que o espírito, o fantasma dos ímpios, dos pecadores que não se arrependeram, está com Deus também? Não faz sentido, né? É porque o fôlego não é uma entidade independente, uma entidade consciente. Do contrário, essa pergunta aqui realmente seria bem estranha de se fazer. Essa ideia não está em harmonia com o ensino das Escrituras. Como o processo de morte ocorre da mesma forma com os seres humanos e com os animais, a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. Como afirma o salmista, lá em Salmo 104, 29, se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha que interessante. Se lhes cortas a respiração, tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quarta-feira, os mortos não sabem nada. Mais textos aqui claríssimos sobre a questão da situação das pessoas quando estão mortas ali, né? Jó 3, 11 a 13, Salmo 115, 17, Salmo 146, verso 4, e Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 também, são versos assim, textos muito claros, muito importantes nesse contexto aqui. Então, o Salmo 115, 17 diz, os mortos não louvam o Senhor. O Salmo 146 diz que atividades mentais, seu amor, sua inveja, seu ódio, pereceram, cessaram com a morte. E Eclesiastes 9, 5, 6 e verso 10 é muito claro em dizer que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Seu amor, sua inveja, seu ódio, seus pensamentos, suas emoções ficaram entregues ao esquecimento e não tem parte alguma do que se faz aqui debaixo do sol, nesta vida, nesta realidade. Então, se todos os sentimentos perecem quando a pessoa morre, se eles não, os mortos não podem louvar a Deus, portanto não estão no céu. Não consigo imaginar pessoas vivas no céu, no paraíso, sem louvar a Deus, sem pensar, sem amar. Se tudo isso perece, e se eles não têm parte nenhuma do que se faz aqui na Terra, obviamente então que os mortos estão inconscientes. Estão numa condição de não existência até a volta de Jesus. Se, e de fato aparecem, né? Quando aparecem aí supostos espíritos se comunicando, fazendo coisas espantosas, não são pessoas que morreram. A Bíblia é clara em dizer que são demônios, são anjos caídos, continuando nessa de enganar as pessoas para que elas pensem que existe vida eterna sem Deus. Vida eterna é imediata, inerente, automática. É o diabo. Lá em Apocalipse 16 fala de espíritos e demônios que fazem prodígios, né? Paulo diz que Satanás ele tem poder para se transformar em anjo de luz, quanto mais para imitar alguém que morreu, simular a presença de alguém para enganar as pessoas, com a mentira imortalista, espiritualista, reencarnacionista. Ok?
Aqui no fim da lição de quarta-feira tem um trecho do livro O Desejar Tuas Nações, de Ellen White, muito bonito. Diz assim: para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Lindo, né? Essa é a esperança do cristão bíblico, daquele que acredita na Bíblia e nas palavras de Cristo. A morte não tem tanta importância para quem tem essa fé, porque ele sabe que é apenas um lapso, um intervalo entre o aqui, o momento da morte, e a volta de Jesus. Que a ressurreição é garantida porque Deus prometeu, porque Jesus ressuscitou dos mortos, provando que ele tem realmente poder sobre a morte e finalmente vai destruí-la. Como é bom saber disso. Quinta-feira, descansando com os antepassados. É interessante, eu estava até lendo agora há pouco aqui o texto do Revados por Sua Palavra, estamos agora em Samuel, o segundo livro de Samuel, e na Bíblia aparecem expressões como o fulano morreu e foi reunido ao seu próprio povo, ou então o rei morreu e descansou com seus antepassados. O que significa isso? É até confortadora a ideia de que nós vamos ser, por exemplo, sepultados próximos de alguns parentes ou de irmãos na fé e saber que um dia ressuscitaremos todos juntos. Não quer dizer que os antepassados estavam lá em algum local conscientes aguardando a morte daquela pessoa, né? Inclusive é até um tanto triste pensar que, se fosse real esse pensamento, né, que um parente morreu e está consciente lá em algum local observando aqui o sofrimento dos que ficaram e de forma impotente não poder fazer nada. Imagina alguém que perde um filho e esse filho, ou então um pai, ou um filho que perde um pai e imaginar que o pai estaria em algum local vendo o filho ficar doente, o filho perder o emprego, o filho sofrer e finalmente morrer também. Que céu seria esse? Que glória seria essa? Seria terrível isso aí, né? E a ressurreição de Lázaro mostra que não é assim. Ele ressuscita, e a lição vai trazer depois, com certeza, esse assunto à tona mais uma vez. Ele ressuscita, Jesus disse que ele estava dormindo, e quando acorda, Lázaro não fala nada sobre um corredor de luz, sobre ter visto almas em algum local. Ele simplesmente acorda e volta à vida. Então, na concepção bíblica, a morte simplesmente é um sono, é uma inconsciência total até a volta de Jesus. Aqueles que morrem em Cristo podem ser sepultados perto de seus entes queridos, mas mesmo assim não há comunicação entre eles. Permanecerão inconscientes até aquele dia glorioso, quando serão despertados de seu sono profundo para se juntarem aos que morreram em Cristo. Tem duas perguntas aqui no fim da quarta e da quinta que eu acho importantes. Pense nos salvos. Eles fecham os olhos na morte e quer fique na sepultura por 1500 anos ou por 5 meses, não faz diferença para eles. A próxima coisa que verão será o retorno de Cristo. Como então os mortos estão em melhor condição que os vivos? Não estão inconscientes, como eu já disse. Como seria se os mortos estivessem conscientes e vissem como está a vida na terra, especialmente a dos seus queridos, que muitas vezes sofrem após a morte deles? Por que então o fato de que os mortos dormem pode ser tão reconfortante para os vivos? Para mim é mais do que reconfortante. Eu já gravei vídeos aqui no canal e repito, né? Se há um local para mim muito especial, lá na minha terra natal, Criciúma, é a capela mortuária da família Borges. Por quê? Lá já estavam os restos mortais do meu irmãozinho, que faleceu com 4 meses de vida, antes de eu nascer. O nome dele era Marcelo. Nem chegou a ir para casa, ele teve complicações no parto e acabou falecendo no hospital mesmo. Lá estão os restos mortais do meu irmão Marcelo. Lá também estão os restos mortais dos meus avós, de alguns outros parentes, e mais recentemente, vitimado pela Covid, está lá também o corpo do meu pai. Imagine como será o dia da ressurreição. Eu fico imaginando isso. Eu já esperava, a cena que eu mais alimento assim com muita esperança e emoção, é aquela em que o anjo da guarda do meu irmãozinho vai devolvê-lo para minha mãe, vai colocá-lo no colo da minha mãe, e ali o bebezinho vai crescer num mundo perfeito. É claro que nós queríamos ter o Marcelo conosco, mas pensa no privilégio que ele vai ter. O Marcelo, com 4 meses, faleceu, não passou por esse mundo de pecado. Ele já vai acordar no mundo glorioso, no mundo pós-volta de Jesus, vai ter um milênio para crescer, aprender,
se desenvolver, já vai conhecer Jesus face a face. Então, nós que estamos aqui temos nossos privilégios de passar por essa história, conhecer o grande conflito, o amor de Deus na prática, o que significa depender da graça de Deus para tudo. Mas aqueles que morreram, bebezinhos, também têm o privilégio de não passarem por isso. E já nascerão praticamente no mundo perfeito. E meu pai estará ali, eu creio nisso, e vai reencontrar minha mãe, meu irmãozinho, a nós, os filhos, que estamos aqui com saudade dele. Então será um momento muito especial e eu louvo a Deus porque um dia essa verdade maravilhosa sobre o estado do ser humano na morte me alcançou. E eu sou tão feliz por saber que eu vou reencontrar meus queridos que morreram em Cristo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a esperança real que Deus nos oferece. Que ela nos conforte nos momentos de perda. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua palavra. Obrigado pela esperança que encontramos nas páginas sagradas, porque temos certeza de que a morte é um inimigo derrotado, porque temos certeza de que os que morrem em Cristo permanecem inconscientes e ressuscitarão na volta de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a ser confortados com essa esperança, que nós possamos vencer a saudade, a tristeza com a esperança, e que em breve possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus e ter de volta os nossos queridos que morreram crendo nele. Nós oramos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.